Na Europa não é raro encontrar contadores de energia elétrica conectados, algo que é bem prático e que ajuda a entender a consumação de energia elétrica por hora e por mês. Além disso, a qualquer momento podemos mudar de fornecedor. Não é nada complicado, é como trocar de plano de telefone ou de TV, enfim. Recentemente, graças a essa tecnologia, eu descobri que meu aquecedor estava ligando quando eu não precisava. A causa era uma configuração que esqueci de aprender a fazer. O fato é que provavelmente eu demoraria a saber caso eu não tivesse visto no aplicativo da minha fornecedora de energia elétrica a minha consumação, que não estava nem um pouco plana nos horários que eu não estava em casa. Ou seja, eu vi um pico de consumo no aplicativo onde deveria existir apenas uma linha plana, sabe? Quase sem consumação nenhuma. Este é apenas um dos vários casos do bom uso da tecnologia para resolver um problema que demoraria provavelmente semanas ou talvez eu nunca saberia se eu não tivesse detectado via esse aplicativo. Mas se a tecnologia é tão boa assim, por que precisamos de leis de proteção de dados e privacidade? O Regulamento Geral de Proteção dos Dados Europeu expõe o seu principal objetivo no primeiro parágrafo aí, proteger as pessoas físicas das ameaças do tratamento dos dados. Ameaças! No Brasil, a LGPD, Lei Geral da Proteção de Dados, menciona também o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ora! Por que tanta burocracia, tanta proteção? São apenas dados. Qual o problema? Toda essa chatice, essa burocracia só para trabalhar os nossos projetos, nossos projetinhos, nossos sistemas. Mas por quê? Os dados mais úteis, e sua maioria, podem ser anonimizados e ninguém saberá a qual indivíduo essas determinadas linhas de dados se refere. E além disso, as pessoas publicam toneladas de coisa diariamente sobre elas e sabem dos riscos, mas mesmo assim continuam postando. É o que todos dizem, não é verdade? No entanto, é importante entender que existem duas dimensões relacionadas à privacidade dos dados. A primeira é em relação ao tipo de dados e a segunda é o propósito da análise, o tratamento dos dados. Os dois se misturam, aliás. Os tipos de dados usados como entrada em um processo de tratamento podem ainda ser divididos em dois tipos de dados: dados pessoais ou dados impessoais. Eu não vou entrar aqui no detalhamento sobre tipos de dados, até porque eu já falei num vídeo aqui e também não é muito difícil de listar tipos de dados. Como, por exemplo, em um segundo, quer ver? Idade, endereço, grau de formação, tipo de veículo, tipo sanguíneo, temperatura, e-mail, CNPJ, CPF, Bluetooth, tipo de telefone, quantidade de pessoas em ônibus e etc. Todos esses dados devem ser tratados, limpos e, quando possível, relacionados a outros tipos de dados, criando assim o que a gente chama de bancos de dados, certo? Esse polimento dos dados é o que o Regulamento Europeu de Processamento de Dados, o RGPD, descreve como tratamento de dados. Este tratamento deve ser regularizado e fiscalizado sim, pois mesmo que anonimizado, não é muito difícil de reverter o processo e relacionar, mesmo que aproximadamente, esses registros a pessoas ou grupos. O resultado desse tratamento de dados não resulta necessariamente em uma saída de análise. No entanto, essa massa de dados tratada pode ser armazenada e hibernar até que seja útil. É aqui que realmente começa a segunda dimensão, que é o propósito da análise. O propósito da análise é a razão de todo este esforço e que deve ser bem descrito. Um estudo da Universidade de Roterdã sobre a privacidade dos dados para cidades inteligentes dividiu os propósitos em 4 grandes grupos, em 4 grupos bem gerais. O primeiro grupo é dados pessoais usados como o propósito de prover serviços, que é um exemplo, por exemplo, do imposto na nota. O segundo grupo é usado com o propósito de fornecer vigilância, por exemplo, o controle policial e trânsito nas cidades. O terceiro grupo são dados impessoais usados com o propósito de prover
serviços. Exemplo, pavimentação ou manutenção na rede da água potável. O quarto grupo, dados impessoais usados com o propósito de vigilância. Um exemplo seria a análise de ações contra deslizamento de barreiras em regiões de risco. Dito assim, os problemas não parecem tão claros, eu sei, mas a principal motivação da criação de leis e regulamentos de proteção à privacidade de dados é que tais tecnologias não são pensadas e nem direcionadas aos usuários em si, mas sim para resolver um problema, um grande problema, que normalmente é relacionado a vários grupos de pessoas, que pode impactar diretamente indivíduos de forma positiva ou negativa, de propósito mesmo ou até sem querer. Por exemplo, imagina que alguém consiga os dados sobre a minha consumação elétrica. Dependendo do propósito da análise, esses dados podem ser usados para determinar minhas horas fora de casa, épocas de férias, tamanho da minha residência e a quantidade de equipamentos elétricos que eu tenho em casa. Enfim, bom, se você não conseguiu imaginar o que poderia ser feito com toda essa informação, com todos esses dados, eu vou te ajudar um pouco na criatividade. Os governos têm o direito ainda de continuar tratando e analisando esses dados. Então, a prefeitura poderia identificar se eu transformei a minha residência em uma empresa. Pessoas mal intencionadas poderiam organizar um furto à minha residência sabendo que eu não estou aqui, pois ela sabe os horários que eu não estou em casa. Uma empresa de marketing, por exemplo, poderia tentar me vender um novo freezer também. Ou até mesmo o governo francês poderia identificar as minhas saídas tardias para correr em pleno toque de recolher. Toda essa politicagem tenta evitar que pessoas não autorizadas, na verdade, usem os seus dados como recurso em análise com propósitos duvidosos, tirando assim o seu direito de dar calote ou de cometer uma infração. No entanto, as autoridades ainda podem identificar o seu puxadinho, não mencionado na planta baixa lá descrita na prefeitura, ou sua demanda irregular de auxílio do governo, por exemplo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar, deixar suas opiniões aí, deixar o seu like, clicar no sininho e assistir os próximos vídeos também. Até a próxima. Tchau!